Nós vamos dar início, então, a essa reunião, lembrando, assim, antes de começar a disponibilizar, a gravar para disponibilizar para o YouTube, essa reunião é uma reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos do Hospital do Rim. Bom, Marina, é um prazer de novo. A Marina está aqui no Hospital do Rim fazem 15 anos, ela passou pela primeira vez aqui como estudante de medicina, ela completou o curso na Universidade Federal de Minas Gerais, é Marina Cristelo, depois ela fez residência no Hospital Santa Marcelina, residência em nefrologia e mestrado e doutorado aqui, ela fez residência médica no Santa Marcelina, e residência em nefrologia, mestrado e doutorado em nefrologia aqui na Unifesp, e na Universidade o doutorado realizado na Universidade de Barcelona, na Espanha. Ela passou um ano nessa universidade. A Marina, uma das lideranças daqui, quem estudou para valer mesmo o Covid, que fez um número muito grande, mais de 30 publicações em Covid, que liderou todo esse enfrentamento dessa pandemia no nosso meio e vem liderando ainda, é a Marina. É a pessoa mais indicada para falar sobre o que é difícil falar, né, estratégias atuais de prevenção e tratamento da Covid. A prevenção nós já sabemos, é a máscara e a vacina, e o tratamento é uma coisa mais difícil de conseguir então, em pacientes transplantados renais. E ela vai falar de evidências e inferências. Tá bom, Marina? Então, bom dia oficialmente a todos, mais uma vez. É um prazer estar aqui, agradeço muito a oportunidade de trabalhar com esse tema nesses 3 anos, e agradeço muito a oportunidade de trabalhar em equipe e formar e fazer parte cada vez mais dessa equipe, que é o time do Hospital do Rim. Eu escolhi esse título para ser um pouco provocativa. Eu sou médica nefrologista de formação e eu vou me aventurar pelo mundo dos vírus nos próximos slides. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que existe de evidência científica e, a partir daí, discutir as nossas incertezas e colocar o que parece ser mais inferência e extrapolação e abrir para a discussão. Nós vamos, nos próximos slides, passear pela pandemia mesmo. Esse é o gráfico dos nossos pacientes, dos pacientes acometidos pela Covid nos 3 anos da pandemia. Esse é o gráfico por semana epidemiológica do número semanal de casos. E nós vamos ver esse gráfico algumas vezes durante a minha apresentação. Arbitrariamente, eu dividi a pandemia em 3 anos, para ser didática. E, na minha opinião, os grandes marcos da pandemia nesses anos, ano a ano, foram: no primeiro ano, nós aprendemos que precisávamos usar máscara e que precisamos manter distanciamento social, como os japoneses já sabem, e nós aprendemos a fazer diagnóstico. No segundo ano, na minha opinião, foi o ano da tecnologia, então nós aprendemos a desenvolver plataformas variadas de vacinas que talvez até servirão para outras doenças infecciosas. Nós evoluímos na investigação terapêutica, a pesquisa clínica ganhou contornos melhores, ganhou agilidade, principalmente no Brasil. A Mônica mencionou ontem que o Brasil veio para o radar dos grandes estudos clínicos a partir da Covid. E nós aprimoramos recursos, por exemplo, como a telemedicina no acompanhamento dessas pessoas. E em 2022, na minha opinião, esse ano é marcado, então, por novas variantes, que alguns estudiosos até arriscam dizer que se trata de outra doença. E, juntamente com essas novas variantes, a vida, entre aspas, muito entre aspas, voltou ao normal. E isso gera novas incertezas, novas angústias e novos empirismos, na minha opinião.
Portanto, vamos começar em 2020, quando a partir de março de 2020 nós começamos a ter os casos em transplantados. Naquela época, a cepa original e a variante beta predominaram no Brasil e trouxeram uma letalidade para a população de até 1,5%. Naquele ano de 2020, nós tínhamos um pouco mais que 10 mil pacientes transplantados em acompanhamento no nosso serviço, e até o final do ano nós havíamos assistido 935 pessoas com diagnóstico confirmado, e 1 em cada 4 pacientes transplantados evoluíram a óbito durante esse ano, independente do mês, independente de alguma tentativa terapêutica. Vejam vocês que a evolução do número de casos, se formos comparar com a população geral, a curva ficou muito parecida. As medidas de lockdown foram as que mais impactaram na redução do número de casos. Acho que aqui é melhor, né? E naquela época, então, nós aprendemos que a opção de prevenção era o uso correto de máscara facial, distanciamento e medidas restritivas. E o que eu vou apresentar para vocês, a opção de tratamento em 2020 eram os esteroides em altas doses. Esse slide eu vou ilustrar o principal estudo. Então, o esteroide para tratamento de COVID é uma medicação indicada para paciente hospitalizado em oxigenoterapia. Essa indicação, ela se baseia principalmente nesse estudo chamado Recovery, que avaliou mais de 2.000 pacientes tratados com dexametasona contra 4.000 pacientes tratados com o tratamento padrão da época. E aqui é o resultado principal do estudo. Então, houve uma redução de 3 pontos percentuais na letalidade global, e essa redução foi significante e ocorreu principalmente às custas de redução da letalidade entre pacientes em ventilação mecânica. Não tem estudos na população transplantada específicos. Chama atenção para que o corticoide, se usado nas fases iniciais, retarda o clareamento do vírus. Portanto, nos primeiros dias da doença, não é indicado você utilizar a corticoterapia, mesmo via oral em altas doses. Tem eventos potencialmente graves, não houve redução de mortalidade. Pelo contrário, houve uma tendência a maior mortalidade em pacientes que não usavam oxigênio nesse estudo do Recovery. Os estudos em pacientes ambulatoriais não mostraram benefício, portanto, em pacientes não internados, não há nenhuma evidência para recomendar corticoide para o tratamento de COVID. Passamos o ano de 2020, portanto, aprendendo sobre a doença, sobre a epidemiologia, o curso clínico, e chegamos ao ano de 2021. O ano de 2021 foi marcado por predominância de outras variantes, gama e delta, com uma letalidade perto de 2,5%, maior do que a letalidade de perto de 1,5% na população geral. Entre os mais de 10.000 pacientes transplantados em segmento, nós tivemos um absurdo número de casos de 1.300 pacientes e mantivemos a letalidade de 29% durante todos os meses do ano. Aqui, o ano de 2021 foi marcado pelo desenvolvimento das vacinas, que é a imunização ativa. São vacinas de diversas plataformas disponíveis, e foi marcado também pela determinação de doses adicionais para indivíduos mais vulneráveis. E vejam aqui que a partir do segundo semestre de 2021, houve uma redução progressiva do número de casos, apesar, que eu vou mostrar nos próximos slides, de uma baixa resposta vacinal entre os transplantados. Então, a principal hipótese aqui é que o controle da doença entre os transplantados se deveu a uma menor circulação do vírus na comunidade em geral, provavelmente desencadeado pela vacinação em massa. No Brasil, nós não tivemos problema quanto à adesão ao regime tradicional de vacina. A aceitação das pessoas brasileiras foi muito alta.
E eu vou mostrar nos próximos slides a evolução da investigação de opção de tratamento. Então, o esteroide se manteve como a opção para tratamento de paciente hospitalizado sob oxigenoterapia, e nós tivemos investigação dessas outras alternativas. Primeiro, eu preciso falar da vacinação. Então, em março de 2021, o Hospital do Rim realizou a primeira iniciativa institucional brasileira para vacinar os pacientes transplantados renais contra o coronavírus. Nós vacinamos 3.340 pacientes em 4 fins de semana. Isso representou 30% dos nossos pacientes vacinados antecipadamente ao cronograma do Programa Nacional de Imunização. Aqui nós vacinamos pessoas entre 18 e 69 anos, porque as pessoas maiores de 70 anos já haviam sido contempladas pelo programa naquela época. Chama atenção o envolvimento de mais de 300 voluntários nessa iniciativa, de diversas instituições, envolvendo inclusive estudantes, pessoas leigas. Foi uma iniciativa marcante na nossa história, na minha opinião. E os resultados que eu vou mostrar para vocês contribuíram de forma importante para a atualização das diretrizes nacionais de imunização das pessoas em risco. O primeiro resultado que eu quero demonstrar é a resposta vacinal com a vacina Coronavac, a depender do número de doses que os nossos pacientes receberam. Então, com o regime tradicional de 2 doses, um pouco mais de 1/3 dos pacientes respondeu com formação de anticorpos. Essa porcentagem é muito semelhante com qualquer outra plataforma de vacina. Essa porcentagem baixa levou à necessidade de uma dose adicional que agora faz parte do regime inicial de vacinação do transplantado. Essa dose, terceira dose, não é dose de reforço, é a dose do regime. Com essa dose, nós alcançamos um pouco mais que 50% de resposta vacinal IgG, e com uma 4ª dose, um pouco mais do que o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde para dizer que a população teve uma resposta vacinal que é 60%. Quando comparado esses nossos 3.000 pacientes implantados que receberam a Coronavac com as nossas outras populações que também receberam Coronavac no mesmo regime de administração, nós vemos que, tanto comparado ao paciente em diálise, que está aqui representado em cinza escuro, quanto comparado ao colaborador da nossa instituição, que está aqui em cinza claro, a porcentagem de indivíduos transplantados que responde à vacina é muito baixa. Queria chamar a atenção para a boa resposta vacinal IgG do paciente em diálise com a Coronavac. Isso foi sensível na repercussão clínica da letalidade da doença nessa população. E queria chamar a atenção também para que na nossa população de colaboradores, a imunogenicidade da vacina de vírus inativado alcançou 98%. Muito bem, então nós tínhamos 40% das pessoas, aliás, 60% das pessoas aqui, ou até um pouco mais, com 2 doses de vacina sem resposta imunológica IgG. Então nós desenvolvemos uma outra estratégia que foi combinar plataformas. Nós tivemos perto de 400 pacientes que receberam uma 3ª dose de uma plataforma RNA, depois de 2 doses de vacina de vírus inativado, comparamos com pouco mais de 700 pacientes que receberam 3 doses da vacina de vírus inativado Coronavac. E o que nós encontramos? Então, a combinação de diferente plataforma resultou em uma maior soroconversão entre aqueles que não tinham desenvolvido resposta da vacina, resultando numa soroprevalência maior também, perto de 2/3 dos pacientes, e títulos de anticorpos, depois de 3 doses, 10 vezes maiores em quem recebeu combinação de diferentes plataformas. Nós não sabemos ao certo o significado clínico dessa magnitude da diferença. Uma possibilidade é que a durabilidade do efeito em quem recebeu um regime heterólogo, um regime de combinação, que a durabilidade do efeito seja maior do que quem recebeu 3 doses idênticas.
Mas, de forma interessante, quando nós medimos a capacidade do indivíduo neutralizar o vírus, aqueles indivíduos que tiveram resposta vacinal, tanto no regime heterólogo quanto no regime homólogo, eles foram capazes de neutralizar o vírus em semelhante proporção. Muito bem. Então, aqui, em relação à vacinação, a primeira conclusão é que o paciente transplantado ele tem uma menor resposta vacinal. Uma vez que ele adquire a infecção, quais seriam as possíveis opções de tratamento? Eu não tenho dado para mostrar de paciente transplantado. O que eu vou mostrar nos próximos slides são os principais estudos com as opções de tratamento de 2021 na população geral. E daí podem vir ou não inferências sobre a população transplantada. Então, eu vou começar por uma opção de tratamento ambulatorial. Então, essa combinação de antivirais é uma combinação de inibidores da protease, nirmatrelvir com ritonavir. A indicação aprovada é para pacientes não hospitalizados dentro de 5 dias do início dos sintomas. Eu quero chamar a atenção para essa dificuldade aqui de identificar esse indivíduo. E a indicação foi principalmente baseada nesse estudo que tratou 1.120 pacientes com a medicação contra 1.126 com placebo. Como vocês vão ver no gráfico que eu estou demonstrando aqui, houve redução da necessidade de hospitalização ou óbito de 6,2% no grupo placebo, com 0,8% no grupo tratado. Todos os 9 óbitos se concentraram no grupo placebo. E essa medicação foi capaz de reduzir carga viral em 5 dias. Porém, transportando essa indicação para paciente transplantado que não foi representado nesse estudo aqui, essa medicação é composta por inibidores de protease, que na nossa comunidade nós sabemos da gravidade da interação medicamentosa. Um paciente que usa ritonavir e tacrolimo, por exemplo, precisa tomar 1 miligrama de tacrolimo a cada 15 dias, o que chega a ser 20 vezes, uma dose 20 vezes menor do que quem não toma inibidor de protease. O medicamento, na própria bula, tem ressalvas para pessoas com clírice de creatinina menor que 30 ml por minuto, o que limita bastante o tratamento na nossa população. E estudos mais recentes alertam para a ocorrência ainda não esclarecida de rebote viral após a descontinuação. Portanto, na minha opinião, aqui nós temos uma dúvida muito grande e ausência de estudo em paciente transplantado, com uma dificuldade do manejo do tratamento nessas pessoas. Ainda em relação a tratamento ambulatorial, nós temos o molnupiravir, que inclusive é aprovado no Brasil, embora não disponível, e é indicado para pacientes não hospitalizados também dentro de 5 dias dos sintomas. Chama atenção para essa dificuldade aqui de novo. Essa aprovação se baseou principalmente nesse estudo que se chama Move Out, que alocou perto de 700 pacientes em cada braço. Como vocês vão ver no gráfico, houve uma redução de 3 pontos percentuais no risco de hospitalização ou óbito. Chama atenção aqui para o pequeno número de eventos e houve redução de letalidade também entre os hospitalizados. Houve redução da carga viral em 10 dias, mas o medicamento tem ressalvas para pessoas com clírice de creatinina menor que 30 ml por minuto. E esse próprio estudo reconhece que a medicação não foi efetiva para pacientes com carga viral baixa, e no dia a dia nós não sabemos quem é esse paciente, ainda mais com os testes de antígeno, e ela não foi efetiva para pacientes com diabetes, o que limita bastante a aplicabilidade dessa medicação em uso ambulatorial. Já que o paciente com diabetes é um paciente que seria muito interessante para qualquer estratégia de tratamento precoce.
E, por fim, em relação aos antirretrovirais, nós temos o Remdesivir, que a indicação é para paciente hospitalizado em oxigenoterapia. Essa indicação foi principalmente baseada no estudo conduzido pela Organização Mundial da Saúde, que alocou mais de 2.700 pacientes em cada braço, mas que não encontrou redução de letalidade em 28 dias de seguimento. Então, a letalidade global nos dois grupos foi perto de 15%, e houve uma diferença estatística de letalidade apenas no grupo hospitalizado antes da intubação, que não estava intubado. Mas é uma diferença de 1 ponto percentual. Respondendo à pergunta da doutora Érica, existe um estudo em não hospitalizados na era pré-vacinação que avaliou a hospitalização no grupo que usou Remdesivir versus grupo placebo, se administrado nos 7 primeiros dias dos sintomas. Houve uma redução de 47 hospitalizações por 1.000 infecções. Não houve óbito em nenhum dos dois grupos, portanto, a análise de letalidade é impossível de ser feita, mas chama atenção de forma preocupante que não houve efeito sobre a carga viral. Então, será que essa hospitalização, a redução de hospitalização é por outros motivos? Então, nós ficamos com uma interrogação entre os não hospitalizados. Nós não temos evidência robusta para a indicação dessa medicação. Efeitos colaterais muito bem conhecidos são a bradicardia, que pode ser grave, e elevação de enzimas hepáticas, e a própria indicação do medicamento ressalta que existem ressalvas para paciente com clírice de creatinina reduzido, o que também limita a aplicabilidade nos nossos pacientes. Muito bem. O que nós temos além de antivirais? Existe a iniciativa do uso de plasma de convalescentes. O uso de plasma de convalescentes não é uma estratégia nova e atualmente, com muitas ressalvas, ele é indicado para pacientes não hospitalizados ou hospitalizados sem oxigenoterapia. Aqui eu trago para vocês o resultado do nosso estudo que nós fizemos com pacientes transplantados. Eu chamo a atenção para que não existem estudos randomizados com plasma de convalescente, então todas as inferências são derivadas de estudos não controlados. E na nossa experiência, nós tratamos 58 pacientes com plasma de convalescente em 2021, comparamos os desfechos com 16 controles históricos, muito bem pareados por score de propensão. Nós utilizamos o tratamento dentro dos primeiros 10 dias de sintomas, e esses 10 dias foram dirigidos pela dificuldade de que o paciente encontrasse o serviço de saúde nos primeiros dias. Como vocês vão ver nos nossos gráficos de resultados, não houve diferença entre o grupo tratado e o grupo controle histórico em nenhum dos desfechos que nós avaliamos. Então, os desafios dessa terapia que continuam na era Omicron são a padronização desse plasma de convalescentes, a garantia de altos títulos de anticorpos e, com as novas variantes, a incerteza do que é alto título de anticorpo e a extrema dificuldade da infusão precoce no início dos sintomas. O grupo argentino encontrou um benefício se infusão dentro de 3 dias, que na prática é muito, muito complicado que o paciente nos encontre nesses primeiros dias, ainda mais agora com a mudança do comportamento clínico da doença. Em 2021, eu continuo com as tentativas de investigação, e aí nós modificamos o nosso foco para imunomoduladores. Então, os inibidores da JAK, que é uma enzima quinase que se acopla aos receptores de citocina, eles já vinham sendo estudados para doenças reumáticas, inclusive já foram tentados no transplante, e a indicação seria para paciente hospitalizado, agora então estou falando de paciente mais grave, em oxigenoterapia, nas primeiras 96 horas de hospitalização.
os resultados foram principalmente derivados desse estudo aqui, que demonstrou uma redução da letalidade em 28 dias de 5 pontos percentuais. Não encontrou uma redução da progressão da gravidade daqueles pacientes que não estavam sob ventilação mecânica para necessidade de ventilação mecânica. Ele não conseguiu demonstrar diminuição da gravidade da doença e nem do tempo de hospitalização. Os transplantados foram excluídos desse estudo. E chama atenção para os eventos adversos. Então, essa é uma medicação que causa mielossupressão, associada à predisposição a infecções oportunistas, como tuberculose, infecções fúngicas. Existem ressalvas para a clearance de creatinina menor que 30 ml por minuto, e essa medicação não é aprovada para indivíduos com falência renal. Ainda nessa linha dos imunomoduladores, nós agora temos o tocilizumab, que é um anticorpo anti-interleucina 6, que tem a mesma indicação, pacientes hospitalizados em oxigenoterapia de alto fluxo nas primeiras 96 horas de hospitalização. A indicação foi baseada principalmente no estudo que se chama Recovery, que randomizou mais de 2.000 pacientes em cada braço e que verificou uma redução de 4 pontos percentuais da letalidade em 28 dias no grupo tratado com tocilizumab. Os transplantados não foram excluídos, mas foram muito pouco representados nesse estudo. Os próximos estudos, com número menor de paciente, critérios diferentes, trouxeram resultados controversos, inclusive alguns estudos não mostraram essa redução da letalidade, trazendo controvérsia aplicação na vida real. Chama atenção também a ocorrência de infecções oportunistas. E eu queria ressaltar aqui, essa medicação não foi efetiva se o paciente recebeu com tempo de sintomas maior que 7 dias. Então, ela foi uma terapia fútil no tempo mais tardio de infecção. Aqui eu resumi os anticorpos monoclonais para tratamento, o mecanismo é muito parecido. Nós começamos o ano de 2021 com 5 opções de tratamento, com redução de 50% a 85% na chance de hospitalização em pacientes não hospitalizados. Chama atenção aqui que essa medicação de anticorpo é indicada para pessoas até 3 dias de sintoma, para um benefício mais robusto. Então, nós temos a mesma dificuldade do uso de plasma de convalescentes. E nós terminamos o ano de 2021 com 3 medicações fora de uso clínico pela resistência da variante Omicron a esses anticorpos. Portanto, para concluir a primeira fase da nossa jornada, até 2021, nós entendemos que o paciente transplantado era mais vulnerável à COVID, com uma letalidade de 27%, independente de dose de vacina, independente de tentativa de tratamento. A resposta da vacina, mesmo bem aplicada, era reduzida entre esses receptores. A partir do segundo semestre de 2021, nós experimentamos uma redução da incidência da doença, mas provavelmente pela menor circulação do vírus da comunidade, mais que pela resposta vacinal do próprio transplantado. Estratégias com doses adicionais e regimes heterólogos melhoraram a imunogenicidade, mas quase 40% dos pacientes chegavam ao final de 4 doses sem resposta de anticorpo. Não houve benefício sensível populacional da vacinação sobre a letalidade no transplantado. E terminamos o ano de 2021 sabendo que os principais desafios da terapia eram o tempo do início dos sintomas, um fator que está completamente fora da nossa governança, e alcançavam no máximo resultados modestos e eu diria até controversos. E na última fase da nossa jornada, nós iniciamos o ano de 2022 imaginando que nós sabíamos sobre a doença
e nos deparando com um novo pico super agudo de uma doença nova, diferente, que rapidamente alcançou mais de 1.000 pacientes transplantados em 4 semanas. Então, no Brasil, passaram a predominar as variantes da Omicron. A letalidade na população geral com a BA1 parece ser em torno de 1%, mas agora, pelo menos nos dados que a gente tem, comparando com a população de Ipauçu, que é uma população que tem um acesso muito parecido ao transplantado, ela é perto de 0,3%, então ela é bastante reduzida em relação a tudo que nós conhecíamos. E aqui está errado, e em 2022 nós já tivemos 1.344 pacientes com Covid, uma letalidade no primeiro trimestre de 10%, mas agora uma letalidade de 1%, mesmo com mais de 100 casos por semana. Então pode ser que nós estejamos diante de uma nova doença. Esses pacientes não tomaram doses adicionais de vacina que justifiquem essa mudança de letalidade. Pode ser, como o Dr. Medina comentou, que a modificação da biologia do vírus seja um fator muito importante aqui. Em 2022, o que nós temos de estratégia de proteção, portanto? Preciso ressaltar a necessidade da continuação do uso das medidas físicas. Temos vacinas de diversas plataformas, mas com escape imunológico da nova variante. Então, temos uma preocupação aqui. E surgiu a oportunidade de uso de anticorpos monoclonais, e eu vou ter alguns comentários nos próximos slides sobre isso. Em relação à opção de tratamento, nós não temos novidade até o momento. Nós temos mais incertezas do que certezas aqui. E nenhum daqueles estudos contemplou nem paciente vacinado e nem paciente infectado pela Omicron. Então, os próximos slides eu vou falar de profilaxia pré-exposição. Essa sigla se chama PrEP. Ela é muito difundida no HIV. Então, a combinação de anticorpos monoclonais aprovada para uso, ela é composta por tixagimab e cilgavimab. Essa aprovação foi derivada desse estudo que se chama estudo Provent, que incluiu indivíduos não vacinados com fatores de risco para aquisição ou má evolução. Esse estudo incluiu pacientes entre novembro de 2020 e março de 2021. Portanto, antes da vacina e antes da Omicron. Isso a gente precisa ter bem claro. Foram mais de 3.400 pacientes tratados com a medicação de estudo contra 1.700 do placebo. E aqui, o resultado principal que levou à aprovação da medicação foi a redução do número de eventos de infecção de Covid confirmada em 6 meses. Então, nós tivemos, naquela época, 31 pacientes com infecção confirmada por Covid no grupo placebo, contra 11 pacientes no grupo tratado. A redução relativa aqui foi 83%, mas eu chamo a atenção para o baixo número de eventos. Os transplantados não foram representados nesse estudo. E esse estudo não foi desenhado para avaliar nem severidade da doença e nem letalidade. Em relação ao transplantado, nós temos 2 estudos de vida real que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro é esse aqui, foi realizado pelo grupo americano. Ele avaliou a capacidade de neutralização do vírus em 61 pacientes transplantados, vacinados com pelo menos 3 doses de qualquer uma das vacinas. Esses pacientes receberam uma profilaxia com dose dobrada em relação à dose recomendada pela bula, e eles foram submetidos à testagem de capacidade de neutralizar o vírus antes da medicação, ou seja, pós-vacina, e depois da medicação, 15 dias depois. Eu queria chamar a atenção para que, até a variante Delta, os indivíduos tratados tiveram 100% de capacidade de neutralização após o tratamento. Com a variante Omicron BA1, eles já não tinham capacidade de neutralização após a vacinação, sugerindo o escape imunológico da variante com vacina,
e também não aumentaram a capacidade de neutralização pós-tratamento de anticorpo, o que é preocupante. Com a BA2, o cenário melhora um pouco, então pós-vacina eles também perderam a atividade de neutralização. Isso justifica, talvez, o Lúcio comentou, tantas reinfecções em 2022, mesmo em pacientes vacinados, né? Após a dose recomendada pela bula, 55% dos pacientes eram capazes de neutralizar o vírus, o que é muito inferior aos 100% das outras variantes. E após a dose dobrada, que não é a recomendada pela bula, 72% dos pacientes neutralizaram o vírus. Em relação à eficácia clínica, existe um estudo publicado até agora por um grupo francês. Na França, a agência regulatória determina que são elegíveis para receber a profilaxia apenas pessoas vacinadas com títulos baixos de anticorpos, e eles determinaram esse número aqui como título baixo. E esse grupo francês, então, publicou os resultados comparando 3 grupos, 288 receptores vacinados que desenvolveram resposta, versus 412 vacinados que não desenvolveram e receberam um tratamento preventivo, e 168 vacinados sem resposta que não receberam tratamento preventivo. E na época que esse estudo foi feito, já havia predominância mista de BA1 e BA2 da Omicron. E o resultado principal em 90 dias foi que o tratamento preventivo reduziu a ocorrência de Covid para incidência perto da população vacinada com resposta imunológica. Essa diferença aqui não foi significante. Reduziu a hospitalização e houve um número muito pequeno de óbito que se concentrou entre pessoas não vacinadas sem resposta imunológica. Portanto, o que eu concluo até agora é que em 2022 a novidade seria a profilaxia pré-exposição. O estudo principal, ele demonstrou uma boa tolerabilidade do tratamento da combinação de anticorpo e ele reduziu a ocorrência de Covid em indivíduo não vacinado na era pré-Omicron, mas eu chamo a atenção para um pequeno número de eventos aqui e um risco absoluto, uma diminuição de risco absoluto muito pequena. Esse estudo não foi desenhado para avaliar a severidade da doença, necessidade de hospitalização e nem óbito, portanto, nós não podemos tirar conclusão robusta sobre isso. Foi necessário tratar 67 pacientes na era pré-Omicron para prevenir uma infecção, esse número é bastante elevado. E para complicar, ocorreu menor atividade neutralizadora contra as variantes Omicron, especialmente BA1. E em pacientes transplantados, que são os sujeitos do nosso interesse principal, a efetividade ainda merece maiores estudos. Portanto, para abrir para a discussão, a mensagem que eu gostaria de trazer, como uma opinião pessoal e muito derivada do que eu demonstrei, ao longo da pandemia, nesses 3 anos, as estratégias de prevenção e tratamento, elas foram estudadas na população geral, mas existem várias inferências e vários desafios, principalmente em termos de necessidade de intervenção precoce, o que não está no nosso controle. O paciente precisa chegar ao serviço de saúde precocemente, e isso é um problema. E além de tudo, os resultados eles são heterogêneos. Voltando à pergunta da doutora Érica, nós não temos resultados robustos para indicar a maioria das medicações, infelizmente. E o cenário em 2022 ainda vai exigir maior investigação, porque as novas variantes, elas parecem ser diferentes na infectividade, elas são mais infecciosas, né? Parece que o comportamento biológico é para uma menor patogenicidade, então você conseguir o benefício de uma medicação com uma letalidade de 1%, você demonstrar um benefício vai ser muito difícil, né? E na duração da resposta terapêutica, nós não sabemos quanto dura, né, uma imunização passiva, por exemplo, nessa era nova, né?
Então, eu gostaria de terminar aqui dizendo que eu acredito que o ano de 2022 e 2023 vai precisar de um esforço ainda maior para maiores investigações e investigações com esse componente tão dinâmico de cada variante ter um comportamento diferente num cenário de retomada total das atividades. Então, muito obrigada. Parabéns, Marina. Essa é uma conferência de abertura de congresso, assim. Muito conhecimento pessoal, muito conhecimento da literatura, extremamente didática também, assim, extremamente didática. Difícil não conseguir acompanhar, independente da especialidade de cada um de nós. Parabéns mesmo, assim, brilhante apresentação. Parabéns mesmo. Mostrou, como eu disse, conhecimento, experiência pessoal, conhecimento, e além da forma didática, como você apresentou, pode apresentar na abertura de qualquer congresso, mesmo que seja de infectologia. Está aberta a discussão, a apresentação da Marina. Alguém uma vez me disse que são necessárias 10.000 horas, né, professor? Lúcio, acho que já deu. Parabéns, Marina, pelo passeio, né, na história da Covid, né? Um passeio, um verdadeiro passeio. Eu queria que você comentasse um pouquinho, que está um pouco fora da seara do tratamento específico, mas que tem a ver também com o nosso dia a dia, que é a questão da imunossupressão, o manejo da imunossupressão, porque a nossa população é uma população específica, né, que usa drogas imunossupressoras, que é um fator relacionado à alta letalidade. Obrigada, Lúcio. Eu optei por não colocar isso em slides, mas foi excelente você ter comentado e me perguntado. Nós temos algumas questões. Então, nós não temos, no paciente ambulatorial, né, nós não temos evidência para aumentar imunossupressão e também nós não temos evidências para reduzir imunossupressão. Uma questão de vida real, né, de tratamento do paciente no dia a dia, é que, às vezes, essa doença respiratória causa eventos não respiratórios. E causa eventos gastrointestinais, e, às vezes, eventos gastrointestinais que, inclusive, levam o paciente à hospitalização. Então, nesses casos, o manejo da imunossupressão, ele é feito muito mais pelo evento adverso e, talvez, uma medicação que piora esse evento adverso precisa ser suspensa, e aí eu não estou falando de nada em específico, né? Então, no paciente ambulatorial, a modulação da imunossupressão está muito dirigida pela clínica do paciente, e não existe estudo nenhum que demonstra que eu melhoro ou pioro o desfecho, suspendendo ou aumentando a imunossupressão. No paciente hospitalizado, existem associações, inclusive o estudo multicêntrico que nós fazemos parte, conduzido pela doutora Tainá de Sandes, demonstrou a associação de piores desfechos da COVID em pessoas que fazem uso crônico de um antiproliferativo chamado micofenolato, né? Nós vemos essa associação do micofenolato com maior incidência e talvez até maior gravidade de várias infecções virais, né? Esse paciente internado, ele geralmente tem leucopenia, geralmente ele evolui com uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada. Então, portanto, a redução ou suspensão do antiproliferativo no hospitalizado mais grave é uma prática comum e bem aceita por todos os transplantadores. E se o paciente está crítico, intubação, ventilação mecânica, como qualquer outra sepse grave, esse paciente acaba ficando em uso apenas de esteroides endovenosos em altas doses, até pela absorção errática de qualquer medicação oral. Então, eu sou mineira, eu falo muito e falo em rodeios, isso não tem jeito, é do sangue, mas resumindo, a modulação da imunossupressão, ela não é diferente de outras doenças infecciosas e outras doenças graves que o paciente transplantado padece. Renato.
Primeiro, parabenizar, Marina, não só pela aula, mas pela toda a condução sua todos esses anos da pandemia, da telemedicina, dos pacientes, dos estudos. Isso foi um pacote completo. Hoje a gente teve um gostinho de como foi tudo isso e foi um prazer trabalhar com você todo esse tempo. A minha dúvida, eu queria entender um pouco melhor, qual que é o papel do PrEP, da profilaxia pré-exposição, no cenário de uma doença em que já existe uma vacina. O HIV, por exemplo, a gente não tem a vacina, a gente entende a indicação mais precisamente. Eu entendi que a indicação para aqueles pacientes que não tiveram resposta à vacina, mas nós temos outras estratégias, como dose adicional, mudar a plataforma de vacina em esquemas heterólogos. Queria entender se você vê essa estratégia como promissora dentro do nosso arsenal contra a Covid. Bem, primeiro, o prazer é meu trabalhar junto de vocês, assim, apesar de eu ser nefrologista, tem sido muito proveitoso me intrometer na infectologia e com muito respeito aos infectologistas cada vez maior. Renato, essa resposta, eu acho que ela tem algumas facetas. Então, a primeira faceta é, se estivéssemos em 2021, em 2020, com uma letalidade de 27%, apesar de 3 doses de vacina, o papel de qualquer estratégia de imunização passiva, que é a estratégia do anticorpo, na minha opinião, seria direto, né? Então, o paciente não teve resposta vacinal, não teve resposta de anticorpo, eu entrego o anticorpo pronto para ele. Então, isso lá atrás faria total sentido, a gente não precisaria nem conversar, né? Agora, a tecnologia do desenvolvimento desse produto é muito interessante. Então, obter do plasma de pessoas convalescentes anticorpos purificados com uma potência multiplicada em relação ao plasma não trabalhado. Então, a tecnologia disso, quando você pergunta se é promissor, na minha opinião, a tecnologia por trás é muito promissora, tá? Mas nós temos agora a tecnologia, só que nós temos outro vírus, né? Então, na minha opinião, o que a gente precisa entender é, nesse cenário de um vírus mutante, com uma letalidade de 1%, naquela época, a prevenção de infecção, eu precisava tratar 67 para prevenir 1, só que a letalidade era de 27%. Agora, eu não sei quantas pessoas eu vou precisar tratar para prevenir a mesma infecção, mas a letalidade é de 1%. Então, eu vou precisar multiplicar o uso, muitas vezes, dessa preparação para um benefício, em termos pelo menos de letalidade, que é nebuloso. Então, respondendo a sua pergunta, a tecnologia me parece promissora, mas para falar de benefício clínico para a população mais vulnerável, que é a proposta do produto, faltam estudos, na minha opinião. Bom dia, Marina. Bom dia. Talvez você seja a médica que mais conviveu com pacientes transplantados durante esses pouco mais de 2 anos de pandemia pelo coronavírus, né? Não só dos dados científicos, mas do dia a dia. E você provocou a tua plateia no título com inferências. Eu gostaria que você fizesse 2 inferências. Uma para o passado e uma para o futuro. Tendo em consideração essa dificuldade de nós determinarmos a incidência do evento. E eu vou explicar um pouquinho mais disso. As drogas hoje que nós temos disponíveis, elas seriam mais aceitas no primeiro ano da pandemia, quando a incidência de hospitalização e mortalidade era muito maior.
E isso é para você discutir a questão que você levantou, claramente que é extremamente relevante, do risco relativo e o risco absoluto. E você acha que agora, daqui para frente, nós vamos continuar fazendo pesquisa com o coronavírus, uma vez que a incidência está muito baixa e que possivelmente ele vai mudar novamente? Ou seja, nós vamos ter anticorpos monoclonais específicos contra as novas variantes, ou nós vamos ter vacinas que sejam mais efetivas contra uma gama muito maior desses vírus? Bem, provoquei, provocada. Obrigada. A minha primeira inferência sobre o passado é que hoje, olhando o retrovisor, nós entendemos que nós somos muito tardios. Nós chegamos muito tarde. Então, portanto, os estudos são, eu vou usar a palavra do Lúcio, são insistentes em chamar atenção para que o tratamento precisa ser precoce, se é que ele vai ser realizado. Então, na minha opinião, sim, as medicações teriam sido melhor aceitas naquela época se nós tivéssemos conseguido nos adiantar à fase inflamatória da doença. Sim. Se nós tivéssemos, naquela época, um antiviral para os primeiros 3 dias, se nós tivéssemos, naquela época, um pacote de anticorpos nos primeiros poucos dias, penso que sim, nós teríamos resultados diferentes. O que complica é que não depende de nós que o tratamento seja precoce, né? Depende do paciente reconhecer sintoma, fazer o teste e chegar ao serviço de saúde. Isso é um problema não só para o coronavírus, isso é um problema para a pneumocistose, isso é um problema para a influenza, isso é um problema para a tuberculose, isso é um problema para todos os agravos da saúde, né? Então, eu acredito que sim, as drogas seriam melhor aceitas. Em relação ao futuro, a minha inferência, se nós vamos continuar fazendo pesquisa com o coronavírus, do ponto de vista clínico, a letalidade pelo coronavírus agora está se aproximando da letalidade pelo H1N1, né? No transplantado, pelo menos. Está se aproximando, né? Nós paramos de fazer pesquisa com H1N1. Será que é porque não precisa ou será que é porque precisa, só que o conhecimento precisa avançar mais? Então, na minha opinião de pesquisadora, o coronavírus, como o H1N1, os vírus respiratórios, eles merecem, sim, continuação de pesquisa. Provavelmente, nós vamos precisar fazer pesquisa translacional, nós vamos precisar trazer a virologia mais para perto, trazer o desenvolvimento de imunologia mais para perto, e aí demanda recurso, demanda conhecimento, demanda tempo, né? Mas, vivendo a pandemia, eu nunca vi tanta efervescência de pesquisa. Acho que isso a gente não pode perder. Se nós vamos investir, né, o nosso 1 milhão em vacina ou em anticorpo, é uma pergunta que acredito que, nesse momento, nós não temos evidência para apostar completamente em nenhuma das duas. Do ponto de vista de saúde pública, como toda doença infecto-contagiosa com esse grau de infectividade, investir em imunização em massa eu acho que é o mais razoável, né? Agora, vendo o paciente transplantado, eu tenho 1% de letalidade, né? E eu tenho agora 12% de hospitalização. Não é uma cifra baixa. É uma proporção de pessoas que consomem recurso de saúde. Indo além, os pacientes que adquirem essa doença, eles param de trabalhar, eles se sentem mal, eles têm redução da qualidade de vida, né? E isso a gente não mede. A experiência do paciente a gente não mede em nenhum estudo. Então, num cenário de recursos ilimitados e de possibilidades ilimitadas, e eu acredito que a sua pergunta tem a ver com isso,
Eu penso que as pesquisas precisam adiantar em prevenção universal, imunização ativa universal, para o maior número de pessoas possível, mas eu vejo um nicho de investigação dos mais vulneráveis. O coronavírus seria um modelo, mas o H1N1 seria um outro modelo, a tuberculose, a pneumocistose, eu acredito que é a oportunidade de pesquisa em geral. E, de novo, a tecnologia por trás é muito bela, que merece ser aproveitada. Eu acredito que a resposta é sim também. A última pergunta da Érica, e depois eu passo a palavra para o professor Arthur. Marina, parabéns aí pela sua aula, né? Foi incrível, né? Bastante empolgante da gente assistir. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem de ter uma medicação que seja eficaz para o coronavírus seja justamente o fato da doença ter uma resolução espontânea, né? A gente não faz nada e ela melhora. Então, eu acho que a dificuldade é essa. Meu comentário do Remdesivir antes da sua aula foi justamente nesse sentido, complementando o seu último comentário. Quer dizer, se a gente tivesse que delinear uma pesquisa daqui para frente, né, com alguma medicação, seria justamente nos grupos mais vulneráveis, como os transplantados, os pacientes idosos, os oncológicos, né, e não que foram super pouco representados em todos os estudos. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vejo. E a nossa dificuldade de iniciar o tratamento é que a recomendação, por exemplo, da Anvisa para o Remdesivir é no primeiro dia. E um dos eventos adversos da medicação é diarreia, por exemplo, e vômito, que é um quadro clínico do transplantado nessa onda da Ômicron frequente. Então, esses ajustes realmente são muito difíceis, né? Mas, mais uma vez, aí, parabéns pela sua aula, tá? Muito obrigada. O professor Arthur. Arthur. Parabéns, Marina. Eu fiquei muito impressionado com a sua didática, se apresentou muito bem, pausada, talvez por ser mineira, realmente está ajudando, e abrangente, né? Nós tivemos uma ideia de tudo que está acontecendo, o que aconteceu, está acontecendo e provavelmente vai acontecer. Muito obrigado pela atualização e parabéns pela performance pessoal. Obrigado. Bom, antes de encerrar, eu vou passar a anunciar a reunião da próxima semana, que vai ser integração ensino, serviço e comunidade, na mesma direção do que nós tivemos na semana passada, que é sobre a formação do médico cientista. Aqui é uma outra visão, uma formação para outra direção. E o doutor Leonardo Carnuto, que vai falar na próxima reunião, na semana que vem. Eu agradeço a todos pela presença e passo a palavra para a Marina. Quero agradecer, então, a todos por viajarem comigo. Não é um trem com pão de queijo, mas acho que eu consegui levar vocês para um caminho cheio de dúvidas. Muito obrigada. Obrigado.